Olá, sou eu, professor Michael Douglas, e trago para você hoje um pouco da filosofia de Nicolau Maquiavel. Isso mesmo, grande pai da ciência política moderna. Entender Maquiavel é entender a Itália do século XVI, né, da época de Maquiavel. A Itália do século de Maquiavel, século XVI por ali, é uma Itália dividida em províncias, uma grande península dividida em províncias que vivem em conflitos internos durante anos. A presença de um governante de Florença faz essa guerra interna, digamos assim, se amenizar. Eu estou falando de que províncias? Eu estou falando de Estados Pontifícios, Ducado de Milão, Nápoles, Veneza e Florença, que é o objeto do nosso estudo primeiro aqui nesta aula. Florença, governada por Lourenço de Médici, é uma terra onde Maquiavel se tornou segundo chanceler e conselheiro do rei. Ser, neste momento, conselheiro do rei Lourenço é uma honra para Maquiavel, porque ele está vendo como Lourenço consegue ser um rei fantástico, querido e respeitado por todos. Ele consegue estipular uma certa unidade entre as províncias, o que vai impedir a invasão externa, países que querem expandir seu território com aquela Itália repartida. Só que Lourenço morre, e ao morrer, o seu filho assume Piero de Médici. Piero, diz a tradição, não é um grande político, o que ocasiona a quebra dessa unidade entre as províncias italianas e abre espaço para a invasão francesa. E Carlos VIII, dominando aquela província e as demais italianas, criam ali o que nós vamos chamar de uma nova forma política não mais governada pelos Médicis. Expulsa os Médicis e todos aqueles seus funcionários, inclusive Niccolo Machiavelli, que é o Nicolau Maquiavel, só falei em italiano para mudar um pouquinho. Então, Nicolau Maquiavel ficou fora do governo de Florença por muito tempo. E foi nesse período que ele escreveu as suas duas grandes obras. Tem mais, mas essas são as duas maiores. O Príncipe e Comentários sobre a segunda década de Tito Livio. Vamos tentar falar também nesse vídeo aqui hoje, ok? Então a primeira coisa que eu gostaria de falar é que quando Piero perde a batalha e Carlos VIII começa a comandar, ele envia para Florença um frei chamado Girolamo Savonarola. É quase um trava-língua. Tenta falar aí. Girolamo Savonarola. Se conseguiu, parabéns. Girolamo Savonarola, ele vai fazer com que toda a Florença viva uma intensidade cristã. E eu vou dizer, grandiosa, exacerbada. Porque ele chega ao ponto de fazer crítica aos Médicis, a todas as pessoas, à Igreja e ao Papa. O que vai ocasionar, nós conhecemos a história, ele vai ser condenado e vai ser decapitado, morto. Pois bem, quando ele morre, Florença volta para os seus monarcas antigos, a família Médici. E a família Médici agora está com o filho de Piero, Lourenço II. Maquiavel ainda está fora. Maquiavel tenta entrar, mas o Lourenço não dá muito cartaz. O segundo Lourenço não dá muito cartaz a Maquiavel. Então Maquiavel teve uma ideia. Todo mundo dá algum presente ao monarca, né? Alguns dão flores, alguns dão vinho. Maquiavel decide dar a ele O Príncipe. Escrito em 1513, nessa exclusão de Florença que Maquiavel teve, ele vai fazer esse livro e vai entregar ao grande Lourenço II, não de forma imediata, pessoal. Ele pede para entregarem um grande amigo de Maquiavel, que era aquele que era conselheiro político de Lourenço naquela época. Pois bem,
E o que é que trata este livro, O Príncipe? No livro O Príncipe, nós vamos ver coisas bem interessantes de Maquiavel. O realismo de Maquiavel contra a teoria política dos antigos. Nós vamos ver a questão da virtude e da fortuna, que são as principais características que um governante deve ter. E nós vamos ver um Maquiavel aí que nem é assim tão maquiavélico como se diz a tradição. E para terminar o nosso vídeo, vamos falar um pouco do Maquiavel que se considera republicano. Isso mesmo. Vocês vão ouvir a questão absolutista do príncipe e depois vão ver a questão da república em comentários sobre a segunda década de Tito Livio. O realismo de Maquiavel. Maquiavel, ele é um filósofo do presente. O que é que significa isso? Se você olha para a filosofia antiga, que começou lá nos clássicos e se estendeu até os utopistas, você vai ver que eles são adeptos de uma política normativa, de uma política descritiva. Há normas a serem seguidas, há prescrições a serem cumpridas. É uma política que já se desenvolve a partir do que deve ser, do que deve se tornar. Por isso, o ideal de bondade, justiça e ética tem que estar presente naquele governante, porque o povo espera aquilo dele. De acordo com Nicolau Maquiavel, não podemos fazer política olhando para o futuro. Nós temos que fazer política olhando para o presente. Olha aí o realismo dele. A política não é algo premeditado, é algo ocasional. Opa! Mudou completamente o modo de fazer política. Porque para Nicolau Maquiavel, a política nada mais é do que uma disputa entre classes. Essas classes são aqueles que têm o poder, aqueles que querem o poder e o povo que não quer sofrer nenhuma represália ali no meio. Então Maquiavel vai dizer que aquele que tem poder tem que ter habilidades específicas para conseguir se manter no poder. Porque a ideia de Maquiavel é justamente essa unificação da Itália. Então Maquiavel vai dizer, este que está no poder não pode se envolver com aqueles que pretendem ter o poder. Ele tem que se envolver com o povo, porque o povo pode apoiá-lo. E para esse apoio acontecer, esse rei não pode estar prescrevendo suas ações. Ele tem que ser mediante a realidade. Ele tem que ser o que precisa ser para cada ocasião. Então você vai ter um Nicolau Maquiavel aqui que não respeita muito não prescrições do tipo o bom e o mal não são bons e maus em si mesmos. O bom pode ser mal e o mal pode ser bom dependendo da ocasião. E se o príncipe quiser se manter no poder, ele tem que pensar assim, dirá Nicolau Maquiavel. Dentro dessa lógica, ele vai dizer que esse príncipe que está aí, ele tem que refletir sobre uma coisa. As coisas acontecem e algumas ele consegue controlar, outras ele não consegue nem prever. Aí é quando Maquiavel vai dizer que é preciso duas qualidades para o príncipe. Essas duas qualidades são conhecidas como virtude e fortuna. Virtude, do latim, significando virtude, e fortuna significando sorte. Para Maquiavel, esses conceitos ganham um significado diferente, mas não tão distantes do original, tá? Para Maquiavel, a virtude é a capacidade que este governante tem de perceber essa agonística que é a realidade. Opa, palavra diferente aqui, vou explicar agora o que é. O que é a agonística? Não estamos vivendo uma realidade pacífica, estamos vivendo uma realidade agonística, onde as pessoas estão em disputas, onde nada se espera, onde tudo pode acontecer do nada. Então Maquiavel vai dizer que esse príncipe que possui a virtude é aquele que consegue perceber essas nuances da realidade, está atento às coisas que acontecem. Isso se complementa com a fortuna, que é exatamente esta capacidade de prever o futuro. Como assim? É um dom? É mágica? Não. O príncipe da virtude, ele é tão atento aos jogos de poder
que ele consegue perceber de onde virá o problema e tem que conseguir, por meio desta visão, contornar a situação, fazer o pressuposto mal se tornar um bem para aquele príncipe. Está aí a virtude e a fortuna de Nicolau Maquiavel. Já falei da ética, vou confirmar o que eu falei. A ética em Maquiavel perde o sentido tradicional. Os valores deixam de ser específicos em si mesmos. O bom pode ser mal, o mal pode ser bom. Por isso Maquiavel vai dizer: é bom ao príncipe que ele seja, quando possível, bom, mas se precisar ser mal, é bom que ele saiba ser mal. Isso deu uma ideia de que Maquiavel era uma pessoa ruim. E nós estamos vendo aqui que o que ele queria era dar um conselho ao príncipe para se manter e unificar a Itália. Dizer que Maquiavel é maquiavélico é um erro enorme. Por quê? Porque maquiavélico hoje, no nosso dicionário, na nossa realidade, se tornou uma coisa ruim. E Maquiavel não fala em maldade. Ele, inclusive, foi muito mal visto na época dele e até hoje é interpretado errado. É só você ver o nome maquiavélico por aí. Maquiavel, ele pensa numa forma política que nós consideramos real hoje. Nós podemos pensar a política a partir do futuro ou a partir do presente. Se você acha que é do futuro, você está pensando como os tradicionais. Se você diz que é do presente, você está pensando como Maquiavel, então ele está certo. Não há maldade aqui, há realidade. E para terminar esta nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre o que Maquiavel vai argumentar sobre a República. A República de Nicolau Maquiavel vai aparecer ali no livro Comentários sobre a Segunda Década de Tito Livio. Nesta obra, nós vamos perceber um Maquiavel que cria, naquela obra O Príncipe, a ideia de um monarca perfeito a partir da virtude e da fortuna, para conseguir unificar a Itália. Mas uma vez que unifica a Itália, aquele monarca, que no caso Lourenço, terá que dar o poder a quem verdadeiramente é de valor. Dá o poder ao povo. Isso você encontra claramente no Comentários da Segunda Década de Tito Livio e não entra em contradição com o príncipe, porque é um processo político que Nicolau Maquiavel está dizendo. Uma vez que a disputa que configura a política sana com esse príncipe da virtude e da fortuna, dentro de uma realidade presente, sabendo ser mal e ser bom, sabendo ser raposa e ser homem. Como assim raposa e homem? De acordo com Nicolau Maquiavel, fazendo toda uma análise da história dos grandes políticos, ele percebe que tem dois tipos de monarcas: o raposa e o leão. O raposa é astuto, é sorrateiro. O leão é forte, é determinado. Diz ele, nem o leão nem a raposa sozinha conseguem fazer um grande império. É preciso a unidade disso aqui. Este é o príncipe da virtude. Então, vamos terminar nossa aula. Foi um prazer estar com você aqui. E que venham outros grandes conteúdos para nós trabalharmos, tá? Na minha próxima aula, trabalharei com vocês um pouco do contrato social. Valeu!